Bueno, agora sim, né? Devidamente com o play apertado, já me deu ok ali, já sinalizou que tá gravando. Meu boa noite oficial, dia 15 de maio de 2020. Estamos ao vivo em todas as plataformas digitais. Deixa eu começar o compartilhamento com vocês. Bueno, ontem então nós finalizamos, iniciamos e finalizamos a parte da gestão de relacionamento, né? Marketing de relacionamento, perdão. E aí nós vimos algumas estratégias que as empresas podem fazer uso para criar uma proximidade, né, com o seu cliente, para criar uma intimidade, para criar um sentimento de pertencimento a partir deste cliente e, consequentemente, fazer com que ele seja fidelizado. Porque esse é o produto, né, do marketing do relacionamento, o resultado do marketing de relacionamento. Bom, e aí a gente conversou a respeito da revista Top of Mind, no finalzinho da aula, eu falei para vocês que seria a atividade, né, e acabei não disponibilizando, acabei de botar ali no grupo. Então a atividade de vocês dessa semana vai ser fazer a leitura da revista, né, mais precisamente da página 3, onde são levantadas as marcas mais lembradas pelos gaúchos. E aí na quinta-feira, porque na quarta nós não teremos aula, né? Na quinta-feira a gente vai comentar sobre esta revista, né? Esse artigo. Então esse levantamento ele acontece, né, em todo o território gaúcho e é questionado para os clientes, né, em determinados segmentos. Se eu perguntar para vocês, né, no quesito água, que é um produto de necessidade, qual é a primeira marca que vem na tua cabeça? O que é que tu lembra, né? E aí eles são provocados, né? Boa noite, Francine. Eles são provocados a responder, né? A primeira marca que vem na cabeça. E aí, automaticamente, no final dessa pesquisa, porque isso aqui é um exemplo de pesquisa mercadológica que a gente vai ver, né? Mas no final do levantamento disso tudo, é apontado, né, quais são as marcas mais lembradas. E aí, na sequência do artigo, vocês vão ver, né, tem um ranking. E esse ranking, ele mostra quais são as marcas que foram lembradas mais vezes. Então, tem marcas ali que tem 10, a pontuação de 10 vezes mais lembradas. Então, em 10 edições da aplicação dessa pesquisa, ela foi a mais lembrada daquele segmento. Então, é bem legal, bem legal. Além disso, tem outros conteúdos ali que falam a respeito de como a gente pode agregar valor à nossa marca, né? Ele faz um apanhado geral explicando toda essa parte da necessidade dessas marcas criarem essa relação, né? Criar algum subsídio para fazer com que o cliente lembre, né? Fazer com que a marca fique grudada na cabeça do consumidor. Então é bem legal, certo? E aí, a gente vai entrar a partir de hoje em algo que nós viemos falando ao longo das nossas aulas, que é o perfil do cliente, né? E como eu falei para vocês desde a nossa primeira aula, a gente sabe que falar sobre perfil é diferente, é complicado, né? Tem toda uma situação que envolve valores, princípios individuais de cada um, né? Percepções individuais de cada um, modo de vida individual de cada um. E automaticamente esses valores, princípios e tudo isso
acaba impactando, né, diretamente na hora que o cliente vai tomar a decisão da compra. E isso é muito importante que as empresas compreendam, né? Que por mais que existam grupos de clientes, e esses grupos nós damos o nome de mercado, dentro deste mercado existem pessoas que pensam diferentes, né? Que têm vontades diferentes, que tocam a vida diferente uma da outra, enfim. E automaticamente, se a empresa tem essa preocupação de, além de entender qual é o seu mercado, conhecer realmente esse cliente, né? A gente tem falado tanto de conhece teu cliente. Aqui vocês vão fazer a seguinte analogia. Eu entendo que o cliente deste produto são pessoas que precisam deste produto, certo? Ou seja, eu entendo quem são esses clientes. Eu faço a determinação desses clientes. Agora, eu quero conhecê-los, né? Eu quero ir a fundo, eu não quero simplesmente entender do meu mercado. Eu não quero simplesmente entender qual é o meu cliente. Eu quero escutá-lo, eu quero estar próximo. E estando próximo, eu vou conhecê-lo, eu vou entender quais são as suas necessidades, quais são os seus modos de agir, de pensar, de atuar, né? Porque todo mundo atua, né? E não no sentido pejorativo. Neste momento eu estou atuando como professor, eu estou sendo professor. Até poucas horas atrás eu estava atuando como profissional da supervisão, sendo profissional da supervisão. Então, só para fazer essa analogia para vocês, né? Então, existem a empresa A, que ela simplesmente vai querer entender quem é o mercado, porque ela sabe que ela tem que oferecer o produto dela para quem realmente for comprar. E a gente tem as empresas B, né, que elas entendem quem são esses clientes que vão comprar do produto ou consumir do serviço, mas elas não se dão por satisfeitas. Elas querem conhecer melhor esse cliente, né? Porque automaticamente quando ela se presta a este papel, né, de conhecer realmente quem é o cliente, quem é o Rodrigo, o que o Rodrigo gosta, qual é o modo que o Rodrigo opera, né? Qual é o modo operante do Rodrigo, quais são os gostos do Rodrigo, né? E consequentemente qual é o perfil do Rodrigo. A partir desses levantamentos, a empresa tem possibilidade de criar novos produtos, criar novos segmentos dentro deste nicho de mercado que ela atua, né? Criar novas possibilidades de relacionamento com o cliente, criar novas oportunidades de negócio, enfim, né? É vasto o resultado de conhece teu cliente. Então fica bem, bem nítido isso quando a gente pode usar, inclusive, o exemplo, que é o exemplo que eu trago aqui na sequência, que é o exemplo das Havaianas, né? E aí vai fazer mais sentido. A gente usou ele lá no nosso mix de marketing, né? Mas agora vocês vão compreender de novo. A gente vai puxar o mesmo exemplo, né, da importância, né? Primeiro tu define quem é o teu cliente. E quando a gente define o nosso cliente, boa noite, Tainá, boa noite. Quando a gente define o nosso cliente, nada mais é, né, de definir o nosso público-alvo. Para quem é que nós vamos vender? Lembra? Eu não vou vender erva mate para quem não toma mate. Simples, né? Eu não vou vender pizza para quem não come pizza. Eu não vou vender gasolina para quem não tem carro. É só questão de lógica, né? Então, quando a empresa vai desenvolver o seu plano de negócios, né, ou o seu planejamento de marketing, essa questão ela precisa ser resolvida, né? Quem é teu público-alvo? Simples, isso a gente já trabalhou, né? Então, eu posso conhecer o meu cliente, saber quem é o cliente que irá comprar o meu produto ou serviço. Isto é definição de público-alvo. Agora, eu conheço, né? Quer dizer, eu entendo quem é o meu cliente,
O meu cliente da erva mate são pessoas que consomem erva mate. Agora, eu não me dou por satisfeito. Eu quero ir além, eu quero ir a fundo, eu quero conhecer, né, melhor esse cliente. E automaticamente, quando eu digo que eu quero conhecer o meu cliente, eu preciso definir qual é a origem desse cliente, qual é o perfil deste cliente, né? E aí a pesquisa mercadológica ela vem como nossa estratégia, né, para facilitar esse processo. Ontem o Bruno perguntou: professor, de que forma que a gente pode, né, definir qual é qual é a melhor definição do nosso público? A pesquisa de mercado ela tem, né, esse papel, porque daqui a pouco tu acredita que determinado público é o teu público ideal. Só que será que realmente é, né? Então, usando o exemplo das Havaianas, tá? Qual é o público-alvo das Havaianas? Pessoas que usam chinelos. Simples, né? Lógica, objetivo, né? Tranquilo. Pessoas que não usam chinelos, logo não são o público-alvo das Havaianas. Certo? Beleza. E aí, a gente já falou que é preciso conhecer esse cliente, entender esse cliente, né? Destrinchar o cliente. E quando a gente faz isso, nós criamos, né, a definição da minha persona. E o que é a persona do meu negócio? É um ser, né, que aí por meio da pesquisa mercadológica, por meio de testagem, de observação, de levantamentos, de informações, tu vai moldar o perfil do teu cliente. Bom, eu entendo, né, que o público-alvo deste produto erva mate são pessoas que consomem erva mate. Beleza. Mas aí eu vou definir a persona desse negócio. Bom, a persona ideal para este meu negócio são pessoas que consomem erva mate. Isso aqui a gente já tem como regra, né? Mas a maioria do meu perfil desse cliente são pessoas de 20 a 45 anos. A maioria delas trabalham, né? E essas pessoas que trabalham tendem a consumir este produto em determinadas horas do dia, como por exemplo no início e no final desse dia, né? E aí essas pessoas elas têm hobbies semelhantes, por exemplo, elas gostam de conversar numa roda de amigo, elas gostam de confraternizar em grupos, né? Elas gostam de ter troca, ter relacionamento, então elas são pessoas que automaticamente acabam, né, compartilhando com muitas pessoas. Isso é definição de persona. Porque a partir do momento em que tu tem acesso a essas informações, né, tu entrega essas informações para o marketing vai dizer, bom, eu tendo acesso a essas informações, fica mais fácil nós planejarmos uma ação de marketing, por exemplo, né? Fica mais fácil a gente definir que daqui a pouco nós vamos criar uma propaganda para televisão, uma forma de nos promovermos, né? Mas essa propaganda ela tem que ser vinculada, né? Entre as 5 da manhã e as 7 da manhã, que é o horário onde a definição da nossa persona deste produto, ela realmente vai consumir desta propaganda, né? Entendem? Então eu entendo, eu compreendo que o público-alvo deste produto são pessoas que consomem erva mate. Simples assim. Agora, definir a persona do negócio é ir além, é buscar informações. E a partir do momento em que tu tem essas informações, toda e qualquer tomada de decisão, né, ela se transforma em mais assertiva. As tuas possibilidades, elas se tornam mais assertivas, né? Diferentemente de tu não definir a tua persona ideal do teu negócio e dizer: o meu público-alvo são pessoas que consomem erva mate. Ponto final. Eu dou isso como regra, eu dou isso como absoluto e a partir daí eu acho, né, que se eu colocar uma propaganda na televisão no horário das 11 horas, por exemplo, né, ela vai ter um retorno significante, ela vai ser positiva, né, ela vai me dar um resultado.
mas aí daqui a pouco eu vou tirar um relatório, né? Eu vou pedir para minha agência, tá, e aí como é que tá, né? Aí eu vou comparar com os dados dos volumes de venda da minha empresa. E aí eu vou ver que não teve reflexo nenhum. Opa, só um pouquinho. Logo, eu vou dizer, este tipo de maneira que eu estou promovendo o meu negócio não é a mais correta. Não, só um pouquinho. Tu não pode dizer isso. Será que lá na ponta, quando tu tinha que ter definido a persona, né, ou definir o perfil deste teu cliente, será que realmente tu fez? Porque daqui a pouco, se tu tivesse essas informações, tu ia perceber, né, que às 11 horas não era um bom horário para tu vincular uma propaganda na televisão, porque a maior parte dos teus clientes, do teu público-alvo, estaria no trabalho e não ia conseguir consumir aquela propaganda, entendem? Então, são coisas que o marketing acaba demandando, mas essas informações elas não funcionam apenas para a caixinha do marketing. Elas funcionam para todas, né? Para todas. Daqui a pouco a empresa vai querer promover uma ação social, né? Por exemplo, ah, eu sei que ações sociais acabam agregando valor ao meu cliente. Perfeito? Bom, então eu vou criar uma ação. Só que daí, daqui a pouco, ela entende do seu público-alvo, né? Que são pessoas que consomem erva mate. Só que ela acaba não percebendo, não tendo o conhecimento deste perfil, deste público-alvo realmente, para dizer, este público, ele está pouco se lixando para ações sociais, né? E aí, daqui a pouco, a empresa está investindo bastante numa ação social para dar visibilidade, para dar, para promover o negócio, né? Claro, mas aí tem o cunho social realmente, né? Mas daqui a pouco não vai ter um reflexo tão grande como poderia ter se ela tivesse acesso a todas essas informações. Tá fazendo sentido? Rodrigo, disse que sim. Treinar, beleza. Hoje, no final da aula, eu vou pagar um rodízio para todo mundo, tá? Vamos todo mundo para Bela Trento depois. Só os guerreiros aqui, ó. Bueno, o porquê da figurinha ali, né, gente? Porque olha só, a gente já viu que o mercado é tão vasto, né? Que o mercado é essa paranoia inteira. E aí, se eu der como absoluto que pessoas que consomem erva mate. Boa noite, Kelly. Pessoas que consomem erva mate são o meu objetivo principal, tá? Ok? Tá correto isso. Mas percebam, daqui a pouco, se ela compreendesse que desse público, né, existe um perfil que tu pode levantar, existem informações que tu pode levar em consideração na hora de tomar uma decisão, como, por exemplo, criar uma campanha de marketing, né? Automaticamente, a possibilidade que essa empresa tem de fidelizar esses clientes, vocês concordam comigo que é mais fácil, né? Se torna mais real do que simplesmente eu dar como absoluto o quê? Pessoas que consomem erva mate é meu público-alvo, então eu vou agir de todas as formas para fidelizar esses clientes. Só que daí eu esqueço que esses clientes são pessoas, que esses clientes têm vontades, né? Têm objetivos, têm valores, têm princípios, têm faixa etária, né? Têm gostos envolvidos. E aí, tudo isso que a gente tem falado, esses atributos do perfil, é definição de persona. Vocês já ouviram falar em persona alguma vez? Não. Beleza. Ó, então usando o exemplo da Havaianas, né? Nós vimos que o público-alvo das Havaianas são pessoas que usam chinelo, certo? Então, elas vão direcionar para este público. Isso aqui é regra, né? É bíblico. Fora, a gente não vai
Ah, mas não, o público-alvo das Havaianas são pessoas que usam chinelo, ponto. Né? Elas não vão direcionar para quem não usa chinelo, simples. Beleza. Só que daí o que acontece? As Havaianas, líder de mercado, ela podia dizer: pessoas que usam chinelo é nosso público-alvo, então vamos direcionar todas e quaisquer tomadas de decisão para este público-alvo. Não, só um pouquinho, né? A gente quer fidelizar cliente, a gente quer nos manter como líder de mercado. Então, só conhecer o nosso público-alvo, só entender do nosso público-alvo, não basta, né? Sendo que pessoas que usam chinelo tem várias, aos montes, milhares, né? E aí, essas milhares, elas têm várias oportunidades de escolher comprar das Havaianas, da Ipanema, da fulana de tal, da outra, enfim, e assim por diante. Então, ela não se dá por satisfeita. Ela quer conhecer realmente esse cliente. Ela quer definir a persona. Ela quer ter a proximidade. Ela quer dizer, bom, se eu definir uma persona, né, fica mais fácil eu ter um relacionamento próximo, eu ter uma relação de proximidade, né? Fica mais fácil ter esse casamento. Porque se eu simplesmente imaginar que o meu público-alvo é o suficiente para eu criar um relacionamento com todos eles, talvez eu esteja, né, me equivocando, porque tu vai vender, obviamente. Mas será que tu vai efetivamente ter uma relação? Vai dar match realmente? Tu não sabe, né? É algo que tu não pode ter certeza. Não que, definindo a persona ideal do teu negócio, vai ser 100% certeza de que essa pessoa vai ser fidelizada. Não, né? Isso a gente já deu como certeza também. Isso não tem, não existe. Porque a gente precisa planejar, a gente precisa executar, a gente precisa monitorar e, se preciso for, a gente vai precisar readequar, né? Então, não tem poção mágica nunca, certo? Agora, as Havaianas, ela define a persona, né? E ela sabe que dentro deste público-alvo existem, né, por conta de levantamentos, de informações, de pesquisa de mercado, de feedback do cliente, de ter o canal aberto com o cliente, de ouvir o que ele está querendo, né? Existem grupos, né? E desses grupos, daqui a pouco, as Havaianas podem lançar uma nova linha. Ela pode lançar um novo segmento. Agora ela não vende só chinela, ela vende sandália. Agora ela não vende só sandália, daqui a pouco ela está vendendo camiseta, né? Então, quando tu compreende quem é realmente o teu cliente, fica mais fácil tomar decisão, né? Simplesmente vocês acham que os desenvolvedores dos produtos das Havaianas disseram: vamos enfiar os Minions no nosso produto porque a gente vai vender. Não, né? Foi feito o levantamento e aí levou também a questão do ambiente externo, porque daqui a pouco esse lançamento pode ter acontecido em consonância com o lançamento do filme, por exemplo. Então, ela viu uma oportunidade, mas ao mesmo tempo ela entendeu que esse cliente estava dentro deste perfil, né? Que era o cliente que realmente ia gostar, ia querer um produto exclusivo, ia querer um produto diferenciado, enfim. Mas agora, se ela simplesmente compreendesse que o público-alvo dela são pessoas que usam chinelo e usasse isso sempre, apenas isso, né? Aí ela ficaria de fora, porque daí a Ipanema poderia ter lançado essa linha. Aí o concorrente poderia ter lançado essa linha, né? Mas ela quer sair na frente. Então, por isso que ela compreende, né, quem é esse cliente, qual é o perfil, ou seja, qual é a persona. Alguém ia falar? Acho que era o Rodrigo. Empreendedorismo? Legal. Gente, definir a persona nada mais é do que se especializar no nosso cliente, né? Tu não tá simplesmente sabendo quem é o teu cliente, tu quer se especializar. Eu quero conhecer esse cara, né? Ninguém aqui é louco de casar com alguém sem conhecer essa pessoa. Se alguém fez isso, por favor, reveja, porque daqui a pouco tu tá casado com um psicopata, né? Com alguém que vai te matar dormindo e tu não sabe. Então, basicamente é isso. As empresas precisam se especializar nesse cliente.
entender a fundo. Não é que eu vendo balas. Pessoas que consomem balas são o meu público-alvo, ok? Tá certo? Mas vai a fundo. Busca quais são os sabores que esses clientes gostariam, né? Será que realmente tá bom? Qual é o perfil do meu cliente? Qual é a faixa etária que eu estou atingindo, né? E aí, através de indicadores, através da matemática, de levantamentos matemáticos, através da própria pesquisa de mercado, tu vai conseguir encaixar, né? E tu vai determinar, através de porcentagem, enfim, um perfil para o teu negócio. E aí, quando tu faz isso, fica mais fácil, né? Tu direcionar uma campanha de marketing, tu direcionar uma ação diferenciada, tu direcionar um atendimento diferenciado, né? Então, são questões que talvez as empresas não parem para pensar, ou por mais que conheçam, não querem pensar, porque ontem a gente viu, né? Toda e qualquer estratégia dá o quê? Trabalho. E tem empresas que não querem passar trabalho. Mas agora, se tu quer ser líder de mercado, né? E aí eu convido vocês para voltar lá na nossa primeira aula, que eu mostrei o gifzinho. Lembra do que era? A empresa que está querendo sair na frente, está querendo ser a líder de mercado, que era um boneco, acho que era não me lembro que boneco, que bicho que era, mas era um boneco correndo e atrás um bombardeio, né? E ele correndo, e ele correndo. Então é isso. Empresas que querem ser líderes de mercado, que querem ter participação de mercado, fidelizar cliente, precisa se especializar nesse cliente, porque senão vai ficar para trás, né? Porque senão o concorrente vai fazer isso e ela vai acabar ficando para trás. Vocês viram que eu tô mais calminho para falar? Não tô correndo igual uma patrola? Se não notaram isso, eu falhei bruscamente. Eu vou ter que rever meu conceito. Sim, ontem foi assim, ó, um dia atípico. Bom, ontem foi fora do comum. Bueno, olha só. Quando a gente vai se especializar no nosso cliente, e agora a gente está entrando numa questão bem séria, que é o perfil do cliente, é preciso tomar cuidado. Nós não podemos tratar todos como farinha do mesmo saco. Eu não posso tratar o Bruno da mesma forma como eu vou tratar o Rodrigo. E dizer que Rodrigos e Brunos são exatamente iguais. Logo, darei o mesmo atendimento. Logo, direcionarei a mesma campanha de marketing, porque ambos serão atingidos e entenderão o que eu estou querendo mostrar. Né? Então, tu até pode fazer isso sendo que tu definiu a tua persona, que tu aplicou pesquisa de mercado, que tu tem acesso às informações e essas informações comprovaram isso. Que tem um ditado que fala isso, né? Pau que bate em Chico também bate em Francisco. Basicamente é isso. Tu não pode tratar todos como farinha do mesmo saco, né? Tu tem que ter maneiras e estratégias de fazer com que o teu negócio, o teu produto, o teu serviço seja escalonado no mercado, mas da forma correta. E para fazer isso, tu vai ter que se especializar no teu cliente. Tu vai ter que ouvir o Bruno, tu vai ter que ouvir a Francine, tu vai ter que ouvir a Júlia, né? Porque daqui a pouco tu vai ver que a Júlia tem um perfil que tu vai ter que adaptar, né? Tu vai ter que direcionar o teu atendimento. E aí cabe à empresa fazer isso. De passar treinamento para a tua equipe de vendas, né? De falar, olha pessoal, vocês trabalham com vendas, vocês são o nosso carro-chefe. Então vocês vão atender a Júlia, que ela é do perfil tal. E para atender a Júlia, vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que compreender e vão ter que ter o time de saber, ah, não, esse perfil é do perfil 2, né? Então, automaticamente eu vou ter que readequar o meu atendimento. Eu não posso tratar a Júlia da mesma forma que eu vou tratar o Jackson, porque senão daqui a pouco eu posso estar perdendo a oportunidade de fidelizar um cliente. Por isso que eu preciso me especializar nele, certo? Estou fazendo uma propaganda ali da Maria Inês. Afinal de contas, isso aqui já é dito desde os primórdios do nosso componente, todos nós somos diferentes, a todo tempo. A
todo momento, né? E assim seremos. O que nós fomos ontem não seremos amanhã, e muito menos o que estamos sendo hoje. Olha que filosófico para uma sexta-feira. Que massa. Barbaridade. Diga. Cara, não só farinha, mas arroz também. Tá aí a questão. Fica de sugestão aí, ó. Todo mundo pesquisando. É uma dúvida que eu tenho também. Nunca parei para pensar nisso. Eu acredito que, na verdade, um tipo 2 é aquele que não é selecionado, que não é, né? Porque aqui eu tô me baseando pelo que eu conheço do arroz, né? Da farinha eu nunca nem tinha visto que fala o tipo. Só para ter noção. Né? Mas o arroz tipo um quer dizer que ele é selecionado, né? Que ele passa por um processo de produção onde aqueles grãos que não são apropriados para consumo, eles são descartados. Imagino que o tipo 2 ele nem vem dizendo isso, né? Mas automaticamente ele não fala que é tipo 1. Então, subentende-se que ele não passa por um processo de seleção. Então, acredito que a farinha seja a mesma coisa. Baita observação. É isso, Kellen? Não, a Kellen já falou que é isso. Ah, que bom. É da mesma coisa o feijão, né? Tem gente que tem pavor de escolher feijão para cozinhar. Eu sou um. Eu abro o saco e taco para dentro da panela e tchau e benção. Só que eu compro o feijão e eu não vejo se é tipo um ou dois, né? E aí, às vezes, quando eu cozinho feijão, eu questiono por que que tem um ser dentro da panela que não era para estar uma pedrinha, né? Alguma coisa. Porque o preguiçoso aqui acabou não escolhendo feijão. Então, se eu comprasse um tipo um ou se eu me desse conta que eu preciso sempre escolher, né? E aí vai ser bem legal, porque vocês vão lembrar de mim quando chegar lá no componente de produção e logística. O teu produto, tu pode dizer que ele tem qualidade, né? Que ele é muito bom, que ele é selecionado, ele passa por um processo rigoroso de seleção. E, consequentemente, ele tem qualidade, enfim. Só que todo o processo de produção, a linha de produção, ela pode acontecer erros, né? Isso é algo que pode acontecer. E automaticamente, né, algo pode dar errado, como vir um grãozinho de pedra num saco de feijão tipo um, né? Então, pode acontecer. E é bem legal, lá no componente de produção e logística, vocês vão ver linha de produção, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Quando eu dei esse componente, eu gosto muito de trazer exemplos de produtos, né? Que quando nós imaginamos um processo de produção, por exemplo, para erva mate, a gente acredita que ela passe por um processo de limpeza, ela passe por um processo de transformação, né? De moer, enfim, tudo aquilo. Aí, logo depois daquilo, ela passa por um processo de enfim, eu não sei como é que funciona o processo de produção da erva, né? Mas automaticamente alguma coisa pode dar errado, né? E aí o produto em si, o resultado dessa linha de produção, sai totalmente diferente. Então é bem legal. Tipo 2 seria integral, olha só. Ah, é a qualidade do grão que a Ellen falou. A seleção, tecnologia empregada, é. Ah, tá. Então tá. Não, pois é, e daí a integral é uma outra linha, né? Mas aí eu acredito que ela também deva ter as tipologias, né? De passar por um processo bem rigoroso ou outros que nem tanto. Sobre. Deixa eu. Peraí, que eu tô. Eu tô com. Eu não vou conseguir abrir aqui agora, meu telefone tá carregando lá.
Tu achou a definição dos tipos? Uhum, uhum. Mas olha só, que legal. Eu só. As aulas de marketing também é conhecimento diverso, né, gente? E talvez o produto diferencie, né? Talvez a farinha seja dessa forma, a tipologia. Mas talvez o arroz não. Aí realmente é a questão do que a Karen falou ali, né? A seleção, a tecnologia. Até por conta de que, enfim, o arroz, a linha de produção do arroz, tu pode cultivar ele utilizando né, várias formas de beneficiá-lo, através de tornar ele mais rico em proteína, enfim, seja lá o que for. Talvez é bem por aí mesmo. Exatamente, né? Cria novas linhas. E isso é muito legal. A gente já usou como exemplo também, mas é o que a Coca-Cola faz, né? Porque ela sabe que o público-alvo são pessoas que consomem refrigerante, mas ela entende que deste público-alvo, né? Talvez a gente tenha algumas pessoas que estão sofrendo com diabetes, então elas não podem consumir tanto refrigerante. E aí o que que a líder de mercado faz? Só um pouquinho que eu vou resolver o teu problema. Vai lá e toma. Coca-Cola zero, né? Ah, mas eu gosto de café e Coca-Cola e eu fico na dúvida do que tomar. Não tem problema, eu sou líder de mercado, deixa pra mim. O que que faz? Toma Coca-Cola com café. Horrível, por sinal. Misturar a Coca-Cola café com chocolate ou comer o chocolate? Ah, tá. É, porque eu fiquei pensando aí, tu vai botar Nescau no troço aí, mas enfim, vamos adiante. Então, não, mas isso tem um nome para isso, tem um termo para isso. Meu pai gosta muito disso. Mas é questão cultural, tem pessoas que gostam de fazer isso. E assim, ó, eu particularmente não gosto, mas tem pessoas que gostam. Ela, por exemplo, gosta, né? Tem algumas combinações que não dá muito certo. Eu não sei como tem gente que gosta de mondongo, por exemplo. Exatamente, Rodrigo, é isso aí. E aí a gente pode se perguntar, como é que um produtor que vende mondongo consegue vender para cliente, né? Um troço tão ruim. Como é que pode as pessoas comer aquilo? Mas não, as pessoas gostam, porque nós somos diferentes. Nós temos gostos diferentes. Exatamente, é isso aí. Beleza. Dessa forma, né? Todos temos nossas necessidades pessoais. Uma coisa que vocês nunca vão ouvir de mim é: eu estou com fome. Fome é uma necessidade, então eu preciso me alimentar. Vou comer mondongo. Não, isso vocês nunca vão ouvir, né? Então tá falando ali que como nós somos diferentes, cada um de nós temos necessidades diferentes, né? E gostos pessoais. Bueno, se eu quero fidelizar meu cliente, sei que todos são diferentes, embora queiram o meu produto. Ó, tem que fazer sentido isso aqui, né? Eu quero fidelizar meu cliente, mas ao mesmo tempo, eu sei que as pessoas são diferentes, que os meus clientes são diferentes, cada um com um gosto diferente, enfim, por conta dos seus princípios, valores, experiências. Mas eu quero, né, fazer com que eles percebam valor no meu produto, porque daqui a pouco o meu produto ele consegue abranger todos esses clientes, né? Embora, aqui eu dei o exemplo do mondongo, né, que é radicalismo, ou tu gosta ou tu não gosta. Mas agora, por exemplo, eu posso estar falando de um produto de necessidade, que é o arroz, né?
o arroz, o feijão, a farinha, que a gente acabou de falar. Ah, e essas empresas querem nos fidelizar, né? Elas querem fazer com que a gente compre só aquele produto. E aí o que que acontece? Se os clientes que compram esse arroz, esse feijão, essa farinha, são diferentes, mas mesmo assim procuram aquele produto porque precisam, por conta das necessidades, enfim, né? Eu preciso compreender esse cliente, certo? E aí, quando a gente precisa compreender esse cliente, mas por que que meu GIF não funcionou? Não tá aparecendo ele aí para vocês, né? Não tá se mexendo. Não tem como não, né? Bom, se eu falei para vocês que a empresa quer fidelizar cliente, eu falei para vocês que a empresa entende que os clientes são diferentes e mesmo assim querem comprar do produto. Elas têm um objetivo de aumentar o volume de vendas, de aumentar a participação de mercado. Se eu perguntar para vocês por que existem problemas de mau atendimento, sendo que elas têm todas essas necessidades e elas sabem o que precisam fazer, por que que vocês acham que tem problema de atendimento? Também, também. Às vezes até principalmente. Porque as empresas não se dão trabalho, falta de conhecimento, enfiar todo mundo no mesmo saco e dizer que é farinha de todo grão, né? Falta de persona, definição da persona do negócio. De achar que o Rodrigo comprou meu produto e gostou, então logo todos vão gostar. Não, só um pouquinho, né? Será que realmente o teu produto tem qualidade suficiente para agradar Rodrigo, Tainá, Bruno, né? Francine, Jackson? E através das pesquisas de mercado e levantamentos que tu tem condições de visualizar isso. Ou então, eu atendi o Rodrigo desta forma. Logo, esta forma é a melhor, é a mais correta. E a partir dali tu replica. Este modelo de atendimento tu vai fazer com todos. Será que vai dar certo? Né? Talvez dê, talvez não. Talvez não vai ter o retorno que tu esperava. E o porquê? Porque tu simplesmente, né, jogou todo mundo para dentro do saco e disse que todo mundo era igual. Então, por isso que existem os perfis de clientes. E é por isso que tem a necessidade das empresas compreenderem e entender, né? E a partir da compreensão e do entendimento, tu consegue identificar. E automaticamente, tu tendo todas essas informações, tu vai precisar trabalhar internamente, né? Tu vai precisar capacitar a tua equipe, tu vai precisar desenvolver a tua equipe, tu vai precisar sim, Bruno, ter uma comunicação efetiva, né? Ter uma comunicação horizontal e não vomitada de cima para baixo. Todos esses atributos. Mas parte-se do princípio que, se eu não conheço o perfil do meu cliente, eu não vou conseguir agradar o meu cliente, né? E aí, automaticamente, se eu conheço o perfil do meu cliente, né, fica mais fácil eu montar uma estratégia de atendimento, fica mais fácil eu qualificar a minha equipe, fazer com que eles também desenvolvam, né, o time de perceber, bom, o Rodrigo é o perfil de cliente que ele não gosta de ser pressionado, né? Então, automaticamente, eu vou dar a liberdade que ele precisa. Ou não, esse cliente ele gosta de um atendimento mais próximo, ele gosta de falar, né? Então, vou dar este atendimento a ele. Logo, esta equipe ela precisa ser flexível, né? Ela precisa saber transitar em todos os perfis. E aí, eu respondo para vocês essa pergunta. Por que que tem problema de mau atendimento nas empresas?
Porque existem a comunicação vomitada de cima para baixo, que o gestor vai chegar e vai dizer, pessoal, dobramos a meta, se virem, né? E aí, o pessoal que está nas vendas, eles precisam cumprir meta, e aí eles atenderam o Rodrigo, e o Rodrigo se mostrou muito receptivo a um atendimento, né? Ah, e aí, Rodrigo, beleza? Ah, aperto de mão, iahaha, iahuhu. Logo, esse atendimento precisa ser padrão para todos, porque todos são a farinha do mesmo saco. Não só um pouquinho. Daqui a pouco tu vai atender a Francine ela não gosta disso. E aí, automaticamente vai influenciar na experiência da Francine. O Rodrigo ele pode ter sido atendido muito bem. Ele pode perceber que esse atendimento foi determinante para ele ser fidelizado, para ele querer retornar, né, a essa empresa. Mas para a Francine não, né? Ela passou pelaquela experiência e não foi nada legal. E aí, percebam, a gente pode terminar, né, não 100%, mas a gente pode minimizar o problema de atendimento com o cliente pelo simples fato, cruzes, tamanho do mosquito, pelo simples fato, né, de entender deste perfil e dar condições para que eu desenvolva a minha equipe e fazer com que ela também identifique, né? Desculpa. Quais são as características desse perfil e automaticamente moldar o atendimento direcionado a este perfil. Certo? Tranquilo? Acho que eu engoli um mosquito, viu? Beleza. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os perfis de clientes que existem, né? Ah, professor, mas então, como assim? Definiram os perfis de clientes e então perguntaram para todo mundo? Não, ninguém perguntou qual era o meu perfil. Não, calma. A literatura traz que, com base em levantamentos, pesquisas, enfim, existem alguns perfis que são semelhantes, né? Que possuem características semelhantes. E automaticamente, agora quando a gente vai trabalhar esses perfis, vocês vão se identificar com eles, né? E aí vocês vão dizer, poxa, eu sou essa criatura, né? Eu sou esse cliente, eu sou esse perfil. Então é bem legal, tá? Bueno, nosso primeiro perfil é o cara exigente, né? A gente vai dar um nome a este perfil de cliente como o exigente. Este perfil de consumidor é o mais complicado de ser atendido. Ah, mas por que ele é o mais complicado? Porque ele é aquele cara que vai buscar pela melhor qualidade e ele não quer essa qualidade, ele quer o menor preço, ele quer o melhor atendimento, ele quer um atendimento personalizado, ele quer uma proximidade, ou seja, ele vai querer arrancar até as tuas calças, se preciso for, né? E aí percebam, se o atendente que está lá na linha de frente atendendo este perfil não compreende desta necessidade deste perfil, o que vai acontecer com a experiência desse cliente? Tá trancando? Ai, ai, ai. Estão me ouvindo? É, tá. Qualquer coisa, me avisem se trancar, gente. Bueno. Então esse perfil é aquele cara assim, ó, que se tu não der condições para que a experiência dele seja positiva, provavelmente ele vai sair dali falando mal, porque a experiência dele foi ruim, né? Ele não vai voltar, obviamente, né? Por mais que o teu produto seja, né, de qualidade, tenha qualidade, durabilidade, vários valores agregados, a experiência dele não foi muito agradável. E percebam, a experiência dele poderia ter sido totalmente diferente se quem estava na linha de frente atendendo ele compreendesse
opa, só um pouquinho. Esse cara é o exigente, né? Do perfil 1. Então, logo, eu vou precisar me adaptar. E aí eu mostro para vocês algumas coisas que nós podemos fazer, né? Nós que atendemos clientes, que trabalhamos com atendimento a cliente, que a gente precisa saber, né? Fazer quando nós estamos em frente a este cliente. E aí, na sequência, eu vou mostrar para vocês como identificar. Mas primeiro, o que nós devemos fazer para atender e agradar esse cliente e fazer com que a experiência dele seja positiva? Primeiro, nunca, jamais, em hipótese alguma, depressa em atender, né? Aí pensem o seguinte: eu atendente, eu vendedor, eu fui pressionado pelo meu gestor que veio e vomitou uma meta que foi dobrada, né? E aí eu preciso atender cliente, porque eu preciso vender, eu preciso cumprir meta, né? E aí entra o cara do perfil 1, o exigente, na minha loja, e eu vou ter que atender esse louco, né? E aí ele vai chegar com aquele arzinho dele, né, de superior, porque ele tem esse ar, ele vai dizer: vocês precisam de mim, vocês só existem por conta minha, então eu sou o único cliente que vocês precisam, né? Então, automaticamente, ele vai querer ser bem atendido. E aí o vendedor, ele está tão pressionado, ele precisa vender, ele precisa cumprir meta. E ele já tem disso também, por conta de que o vendedor, ele também tem o seu perfil, né? Ele também tem seus valores, princípios, experiências e tudo mais. E em momento algum, ele foi orientado pela empresa de que ele precisaria adaptar esse atendimento para conseguir fazer com que esse louco seja bem atendido. E aí, esse cliente vai chegar na frente do vendedor e vai começar a questionar, vai começar a perguntar sobre o produto, sobre o serviço, quais são os diferenciais, porque ele quer a melhor qualidade, ele quer um produto diferenciado, ele quer realmente algo que faça significado para ele, né? E aí ele vai barganhar, ele vai pedir desconto, e o vendedor vai chegar a certa hora que ele vai ficar batendo pé, de braço cruzado, querendo: meu Deus, eu vou pegar esse louco, eu vou grudar uma taquara na cabeça dele, pelo amor de Deus, eu tenho um monte de gente para atender. Percebam, né? São situações que automaticamente fazem com que a experiência para esse cliente seja totalmente negativa. E aí, minha gente, esse cliente, ele não vai ser fidelizado. E a gente acabou de falar. Qual é o principal objetivo dos negócios? Fidelizar cliente. Embora eu saiba que o meu negócio, os meus clientes que vão procurar o meu produto ou o meu serviço, eu preciso compreender dos seus perfis. Eu preciso saber qual é a melhor forma de atendê-los. Eu preciso treinar a minha equipe e fazer com que eles também desenvolvam essas habilidades de identificar esses perfis. Certo? Aí, a gente entra num segundo ponto. O que tu precisa ter para fazer com que a experiência do cara seja boa, né? Além de não ter pressa em atender, né? Tu vai ter que estar por dentro de todas as novidades do mercado. Porque ele é aquele cliente que ele vai te perguntar: tá, mas e aí? Esse celular aí realmente ele é bom, né? Qual é o diferencial dele? Ah, mas assim, ó, pá, eu vi que lançaram um outro, eu acho que eu tô na dúvida, cara, porque assim, ó, eu preciso de algo que realmente funcione, que seja rápido, que não trave. Tu viu que... Não, pera aí, só um pouquinho. Aí a pessoa que está atendendo ele é uma planta, né? O atendente, coitado, que não tem culpa, que fique bem claro, né? A culpa é de quem colocou ele como um atendente, né? A culpa é de quem não adaptou ele, quem não treinou, quem não especializou ele, certo? Mas o atendente, coitado, ele é uma planta, né? Ele tem um tom de voz bem tranquilo. Ele está por fora do que está acontecendo no mercado. E aí, ele está tão preocupado que ele precisa cumprir metas, né? E aí, ele fica nervoso, ele fica sem saber o que fazer. Aí, o vendedor, que é exigente, vai perguntar para ele: tá, e o que essa caneta tem de diferente? Aí, o vendedor vai olhar para ele e vai falar: é preta. O que vai acontecer com a experiência desse cliente? Respondam. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Ele vai no concorrente e o concorrente dele está ligado. O concorrente dele sabe que é preciso compreender que
Pessoas que precisam de caneta vão comprar minha caneta. Mas eu não quero só isso, eu quero fidelizar eles. Então eu vou destrinchar quais são as formas que eu tenho que atender o cliente, quais são os perfis de clientes que eu preciso lidar, quais são as formas que eu tenho que fazer com a minha equipe para capacitar elas, para fazer com que quando elas se depararem com esse perfil, realmente o atendimento aconteça de forma positiva. E não seja esse atendimento, né, morno, truncado, ruim, péssimo, né? E a culpa nunca, jamais vai ser do atendente. Ah, mas daqui a pouco esse atendente aqui, ele talvez atendendo este perfil de cliente, certa hora ele vai se explodir porque ele não aguenta mais. O cara tá torrando o saco dele há 1 hora. Com perdão da palavra, tá, gente? Desculpem. Né? Mas o cara tá ali torrando ele, ocupando ele há 1 hora e talvez ele nem vá comprar o produto. Talvez ele não vá pagar para consumir o serviço, né? Mas não interessa. Tu precisa atender o teu cliente. A culpa foi do teu gestor, que não te qualificou, que não te profissionalizou para de repente entender que tu iria atender esse perfil, né? Ou daqui a pouco tu também não tem o jogo de cintura. E aí, talvez essa pessoa não esteja no melhor setor. Mas ainda assim continua sendo erro de quem? Lembrem, análise ambiental. Se o teu atendimento está como tua fraqueza, tu tem que tornar ele tua força. Se isso vai custar daqui a pouco realocar alguém, né? Mas é tu que vai fazer. Análise ambiental interna, depende da empresa, não depende do governo, não depende do perfil do cara que é exigente, é do perfil dele, é a necessidade dele. E ele tá com razão. Não depende dele vir e dizer, ô, meu, só um pouquinho, tu botou uma planta para me atender, não é assim que funciona, vamos demitir esse louco? Não. É a empresa que tem que fazer isso. É a empresa que tem que estar por dentro disso. Agora, o negócio, né, é aquele caos que é regido pela síndrome de Gabriela, que acha que todo o cliente é igual, né? Então, os nossos atendentes que atendem dessa forma, calminhos, né, eles vão atender todos assim. E não tem necessidade de tentar dizer para eles que o concorrente tem um produto melhor, né? Não precisa estimular eles a estar por dentro das informações, a pesquisar, a buscar, a entender o que é que realmente os clientes querem. Aí essa empresa vai ter resultados piores, vai ter volume de venda piores, vai ter participação de mercado pior, e aí não adianta reclamar de ninguém, porque a culpa é dela. E assim, ó, eu fico puto quando eu falo isso, desculpa. Mas me dá uma raiva, porque muitas vezes a empresa vai colocar a culpa no atendente. Vai dizer que o atendimento dele não tá bom. Vai dizer que ele precisa melhorar. E aí o cara já tá sobrecarregado pelo fato de que ele tem uma meta dobrada para cumprir. E em momento algum falaram para ele que ele ia se deparar com esse perfil. Em momento algum qualificaram ele para dizer: fulaninho, tu precisa ser uma pessoa adaptável, né? Então, logo, se tu não tem esse perfil, eu nem vou te contratar. Tu precisa entender de pessoas. Tu precisa compreender de perfis diferentes. Porque automaticamente, daqui a pouco, esse cara, ele vai te perguntar alguma coisa, e se tu não tiver ligado, se tu não tiver o timing, tu vai fazer com que a experiência seja negativa. E aí não haja meta que tu consiga cumprir. Certo? Terceiro ponto. Mostrar que você conhece tudo do produto. Esse perfil, ele tem a necessidade. Ele vai te testar. Ele vai perguntar. Tá, mas será que tem qualidade mesmo? Por que que tem qualidade? Me conta, eu quero saber, né? Então tu tem que estar por dentro. Tu tem que saber. Tu tem que destrinchar o teu produto. E mais uma vez, a culpa não é do atendente. A culpa é da empresa que não possibilita, que não capacita, que não pensa essas questões, que não está ligado naqueles 3 fatores que nós vimos: pessoas, tecnologia e economia, que acha que tudo é no pagode, que tudo é de qualquer jeito, né? Não, só um pouquinho, não é assim. Quarta coisa, dar toda a atenção do mundo. Esse cliente, ele precisa de atenção.
Todo cliente precisa de atenção, mas esse perfil aqui mais. Além do produto ser bom, com qualidade, ele vai chorar por desconto, ele vai querer desconto, né? Ele quer toda a atenção do mundo. E se tu entregar isso para ele, a possibilidade desse relacionamento dar certo é muito grande. A possibilidade dessa experiência para o cliente ser positiva é muito grande. Porque não adianta só o teu produto, e aí eu reforço isso sempre, não adianta tu ter o melhor produto do mundo, né? Mas aí o teu atendimento ser ruim, tu colocar plantas para atender, né? E tu não capacitar essas pessoas. E aí não tem o que você faça. Mudar a mentalidade de uma gestão, né? Tu chegar para quem trabalha com consultoria, principalmente, que eu acho que é uma atividade que eu nunca daria certo, né? Porque praticamente tu tem que abrir a cabeça da gestão e dizer, pessoal, pelo amor de Deus, vocês têm um potencial gigante, o produto de vocês é muito bom, o serviço de vocês é muito bom, e vocês estão errando em coisinhas mínimas. Será que realmente vocês fizeram a definição da persona? O que é que essa persona está dizendo para vocês? Ah, ela gosta disso, ela gosta daquilo? Será que a forma que vocês estão promovendo o produto tá bom? Será que a forma como a equipe de vocês está tocando o atendimento, ela tá adequada realmente? Ela está entregando todos os valores agregados que vocês dizem? Então isso é muito complicado. Mudar a mentalidade de uma gestão é muito complicado. E reforço mais uma vez também. A única criatura que pode modificar, sendo que a gente está analisando o cenário interno, é a empresa. E se ela não quiser, paciência. E, mais uma vez, ele é o único cliente que o teu negócio precisa. Ele tem esse sentimento, né? Ele tem isso intrínseco nele. Cara, eu tô pagando por isso. O mínimo que tu tem que fazer é me atender bem. Né? Quem nunca se deparou com alguém assim? Talvez vocês sejam esse perfil. Né? A gente quer ser bem atendido. A gente quer ter uma experiência. A gente não quer simplesmente ser mais um. Cara, eu tô pagando por isso. O mínimo que eu espero é um atendimento exclusivo. O mínimo que eu espero é um atendimento bom. Né? O mínimo que eu espero é que tu me dê atenção. E que tu saiba do que tu tá falando. Né? Não vem me fazer papel de trouxa. Não vem tentar socar o teu produto, sendo que tu não sabe o porquê que ele é bom, sendo que tu não sabe os atributos que ele tem, né? E muitas vezes esse perfil de cliente, ele pesquisa antes, né? Então ele já sabe, ele já tem as respostas e ele vai te testar. Ele vai testar. E aí ele vai perguntar, tá, mas e aí, qual é a tecnologia que vocês estão usando? E aí o coitado do atendente, mais uma vez, que em momento algum, né, foi informado de que ele passaria por isso. Ele está tão direcionado à meta, ele está tão direcionado a cumprir o que a gestão vomitou, né? E aí, às vezes, a culpa acaba, né, infelizmente, caindo em cima dele. Algumas características desse perfil, né? Como fazer para identificar? Bom, eu vou perguntar para Carla, para Júlia, para Kellen. Vocês são um tipo de consumidor que vão, por exemplo, numa loja de sapatos. Vocês são indecisas, né? Vocês não sabem o que vocês querem, porque vocês querem qualidade, vocês querem buscar o melhor, vocês querem o melhor produto. E aí, daqui a pouco, vocês vão fazer a atendente baixar a pilha inteira de sapatos. E vocês vão experimentar todos. E talvez, mas só talvez vocês comprem um, né? E vocês só vão realmente comprar um se vocês tiverem um atendimento bom. Se vocês passaram por uma experiência positiva. Se o atendente possibilitou que vocês tivessem essa experiência dizendo, poxa, olha que legal, né? O produto é bom, é de qualidade, enfim, tem durabilidade, tem tudo isso. Mas ainda assim, eu tive um atendimento diferenciado. Ela atendeu às minhas expectativas. Esse atendimento foi além, às vezes, do que eu esperava. Olha que legal. Será que essa cliente ela vai retornar, né? Ou se ela entrar numa loja onde as atendentes já estão com uma cara de meu Deus, está quase 6 horas, eu tenho que ir embora, né? E aí
esse cliente, porque é a característica do perfil do exigente, ele vai baixar toda a pilha de sapato, vai experimentar todos, e aí o atendente está lá olhando com cara de ranço ou olhando para a colega e virando o olho. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Né? Será? Ela pode até achar que o produto é bom, o produto pode realmente ser bom, mas ela não vai comprar. Simples, ela não vai comprar. E aí justamente é isso, né? Às vezes, o atendente... Eu tô bem triste que meus GIFs não estão funcionando. Às vezes, o atendente, ele tá focado e ele tem o perfil, ele tem os valores e princípios dele, né? E ele tá focado a cumprir meta. Então, talvez ele seja um perfil que ele não tem paciência para atender essa criatura, né? Ele não tem paciência de ficar disponível para aquele cliente apenas, porque ele tem que cumprir meta, ele tem que ser proativo, ele tem que atender 3 ao mesmo tempo, né? E talvez desses 3 clientes que ele vai atender, um seja o exigente, e talvez esse exigente poderia ser um cliente fidelizado que iria comprar, iria recomprar, iria promover o negócio e talvez pelo atendimento, pela falha no atendimento, que repito mais uma vez, não foi do atendente, porque ele tem esse perfil por conta dele, né? Talvez ele não seja, né, fidelizado e acabe indo para o concorrente. Certo? Alguma dúvida a respeito disso? Considerações? Quem é este perfil? Porque eu sei que tem gente que é assim. Tu é o outro perfil, então. Olha só, gente. O perfil exigente, ele é o que mais mancha a reputação, o que mais termina com participação de mercado de uma empresa, por conta de que, se ele não tiver a necessidade atendida, se ele não tiver os desejos atendidos, que ele foi buscar nessa empresa e ele foi mal atendido, né? E além disso o produto foi ruim, o serviço foi ruim, foi mal feito, ele vai reclamar, ele vai para o Facebook, ele vai falar mal, ele vai fazer vídeo, ele vai reclamar, ele vai falar mal para todo mundo, enfim. Ele é o que mais tem potencial de manchar a reputação da empresa. Automaticamente, se a empresa consegue fidelizar, se a empresa consegue dar a ele o que ele está necessitando, se ele for fiel, aí fechou todas. Aí é amorzinho na certa. Aí é bodas de 10, 15 anos, né? Automaticamente, né, dá match e esse é o objetivo da empresa. O resto do pessoal ali, as gurias, Rodrigo. O pessoal que vai olhar o vídeo depois, porque não está olhando no online, não vai poder dizer se está com dúvida ou não. Exatamente. É isso aí. Eles fazem todo um treinamento para atendimento e funciona muito. Que legal, Tainá. Legal que tu tem essa oportunidade, né? Porque infelizmente não são todos, né? Infelizmente a gente vê aí no mercado algumas empresas que usam como estratégia de atendimento colocar aquele paredão, né? Paredão de atendimento. E aí o cliente passa na frente da loja e tem um paredão de atendente parado, esperando os clientes para atender. E aí, se o cliente olha para dentro da loja, o atendente desesperado já, né? E não é culpa dele, é a estratégia que a empresa adota. Daqui a pouco eles precisam cumprir uma meta e aí automaticamente acaba afetando a experiência desse cliente, né? Ou então aquela coisa que eu particularmente eu não gosto, sabe? Eu sou o perfil seguinte, que é, por exemplo, tu entra num lugar e aí uns 15 vêm em cima de ti. Oi, tudo bom? Preciso de ajuda? Toma aqui meu cartãozinho.
Olha que ruim que fica, né? Daqui a pouco o meu perfil de cliente não é aquele cara que é autodidata. Ele não gosta dessa coisa, né? É ruim. A experiência já inicia ruim. Por mais que teu produto seja top, por mais que tu venda a marca mais famosa do mercado, se o teu atendimento for ruim, o que vai acontecer? Eu não vou comprar de ti. Simples assim, né? Hum. Kellen, baita exemplo. Era bem assim. E te digo, né? Tá aí o baita exemplo, né? Eu, por exemplo, se acabei comprando 2 vezes, foi muito. E muitas vezes também por conta do atendimento, né? Provavelmente, né? A estratégia que eles estavam realizando talvez não era a mais adequada, mas enfim. Tanto é que, cadê? Onde é que ela anda agora? Todo mundo sabe, né? Pois é. E aí? Bueno, aí nós chegamos no nosso segundo perfil de cliente. Este cara aqui, a gente vai dar o nome para ele de o amigo, tá? Pensem o seguinte, assim, vamos imaginar a situação, tá? Tu tá entrando no elevador, tá atrasado, aí tu entra no elevador e dali a pouco vem aquela senhorinha e entra no elevador. E aí a senhorinha diz, tá calor hoje, né, meu filho? Acho que vai chover, né? Ou, bah, tu viu o que aconteceu? O governo? Não sei o quê. Ou seja, esse perfil, ele vai tirar todo mundo para amigo. Ele tem essa necessidade, está intrínseca no perfil. Ele tem a necessidade de se sentir próximo, de criar intimidade, de criar aproximação, de criar formas e maneiras de fazer com que essa relação, né, que talvez possa ser carrancuda, né, possa ser, eu preciso ser totalmente artificial para atender o meu cliente. Ele não quer isso, né? Ele quer alguém que realmente compreenda a necessidade de, poxa, tá calor. Ah, verdade, tá calor, né? Pois é, mas ó, eu acho que vai chover realmente. É aquele perfil que adora uma conversa, conta tudo sobre a sua vida, sobre as vidas passadas, sobre a dor nas costas, sobre o joanete, né? Bah, minha filha, tu vê, porque a fulaninha, ela disse que eu precisava consultar, e aí o que que acontece, né? Esse perfil, ele entra na tua empresa, e aí o atendente, que repito novamente, não tem culpa nenhuma, não teve instrução nenhuma para atender esse perfil, ele está direcionado a cumprir meta, a cumprir volume de venda. E aí entra esse perfil, né, falante, querendo ter essa intimidade, né, querendo quebrar o gelo, como se diz. E aí o vendedor, carrancudo, com cara de paisagem. Oi, tudo bom? Meu cartãozinho, se precisar de ajuda. O que que acontece com a experiência deste cliente? Ele queria algo próximo. Ele busca, é uma necessidade. E aí o que ele encontra é um atendimento mecânico. Será que a experiência dele vai ser boa? Será que ele realmente vai sair dali satisfeito? Ele pode ter comprado, né? Isso tem que ficar claro sempre. Ele pode ter comprado. Mas talvez o atendimento que tu deu para ele foi determinante para que, quando necessário for, ele não retorne. E aí ele vai no concorrente. E o concorrente entende que este perfil precisa de um atendimento diferenciado. Precisa ser ouvido, né? O que que a gente precisa fazer para satisfazer esse cliente? Primeira coisa, ouvir ele. Sempre. Sempre escuta o que ele tem para falar. Lembra que nós vimos na aula de ontem? Muitas vezes a gente vai precisar ser psicólogo do cliente. Tem clientes que vão buscar isso, e este é o perfil.
Perfil amigo, ele vai buscar isso, ele quer um psicólogo. Ele quer falar sobre alguma coisa que está angustiando ele. Não interessa, tu vende brita, beleza? Mas talvez ele queira falar alguma coisa. E aí o atendente, o vendedor, né, o responsável pela condução da venda, ele não tem paciência nenhuma, né? Ele não vê a hora de ir embora. Enfim, e aí a experiência acaba sendo comprometida. Não só ouvir esse cliente, é preciso interagir, né? Porque uma coisa é o cliente falar, e aí, que não sei o que, vai chover, né? Ah, que tá calor. Ah, mas tu viu que não sei o que, vai voltar o gauchão agora em julho, né? E o atendente escuta ele. Uhum. Posso ajudar você? Não, ele não quer só ser ouvido. Ele quer ser ouvido, mas ele também quer que tu interaja com ele. Ele quer ter essa interação. Ele quer sentir a vibração. Ele quer se sentir bem. Ele quer se sentir feliz. Ele quer se sentir importante. E de que forma tu consegue fazer isso? Dando um atendimento humano para ele. Certo? Esse perfil aqui, a gente pode considerar ele como o mais fácil de ser satisfeito e fidelizado. Vou explicar o porquê. Porque se tu atender essa necessidade para ele, tu ganha ele. Se o teu atendimento for bom, satisfazer ele, ter uma experiência para ele nesse momento, tu ganha ele. Cara, olha só o atendimento do cara, totalmente legal, né? Bah, vou lá. Aí esse perfil é aquele cara que vai chegar e vai saber até o nome do vendedor. Que vai adicionar no Facebook o vendedor. Que vai falar bem da empresa. Que vai falar bem, que vai trazer clientes. Clientes parecidos com ele, do mesmo perfil, que também tem essa necessidade. Porque eles se conversam. Eles sabem quais são as empresas que prestam um bom atendimento, que satisfaça esse perfil. E quais são aquelas que, se eles chegam, o atendente, perdão, olha para ele quando ele diz, ah, e aí, tá calor, né? O atendente olha pro colega e diz, puta, chegou esse louco. Oi, tudo bom? Dê soluções para todos os seus problemas e dores. Sempre. Não interessa qual for. Sempre dê soluções aos problemas e dores que o cliente tem. Dores no sentido de, ah, cara, eu tenho uma dor, eu tenho uma necessidade de ser bem atendido. Eu tenho uma necessidade de conversar. Eu tenho uma necessidade de me sentir bem, de chegar na loja, de apertar a mão, de tocar a mãozinha no ombro, de sentir a vibração, de criar o sentimento, de ter uma experiência realmente humana. Porque se ele quisesse comprar pela internet, ele teria comprado. Mas não, ele não é esse perfil. Ele é o perfil que necessita do contato. Ele necessita do touchscreen. Lembra? Então ele é aquele cara que sempre, se for bem atendido, ele vai ser fidelizado, ele vai amar a empresa, ele vai amar o atendimento, enfim, né? E aí, em contrapartida, às vezes, repito, atendente que não tem culpa de nada, ele tem um perfil totalmente inverso desse cara aqui, né? Que pena que não está funcionando os GIFs, eu não sei o porquê que não, né? Mas aí o atendente, ele é aquele cara que tem pavor de gente que começa a falar de tudo. Porque ele está direcionado para venda, ele tem que atender 5, 6. Aí o cliente vai dizer para ele, ah, e aí, né, minha filha, as senhorinhas, que geralmente esse perfil são pessoas que têm uma maior necessidade, né, de conversar, vai dizer, ah, e aí, olha só essa roupa, será que combina? Porque eu tenho, né, uma festa para ir. Será que se eu pegar esse look aqui, ele vai combinar realmente? E aí a atendente está passando no corredor porque está atendendo 3 ao mesmo tempo, olha para, aham, né? E aí daqui a pouco ela estava com um produto que era totalmente, que não tinha sentido nenhum. E talvez ela também sabia que não tinha sentido nenhum, mas ela tem a necessidade desse contato. E aí o que acontece? Ela vai num concorrente, e aí esse concorrente entende desse perfil,
Diz, ah, olha só que legal. Não, mas eu não gostei desse. Talvez desta forma aqui combine melhor, né? São pequenas ações que talvez, se a empresa tem o time de fazer com que a equipe realmente que trabalha com atendimento compreenda e entenda esses perfis e busquem maneiras, né, de identificá-lo, consequentemente a experiência fica positiva. E aí a gente vai fidelizar a cliente, a gente vai aumentar a participação do mercado, a gente vai conseguir nos promover. Olha que legal, né? Bom, esse é o cliente que sempre, se for bem atendido, ele vai te indicar. Sempre. Porque a necessidade dele é um atendimento bem feito. Um atendimento é qualidade. E se ele recebeu isso, ele vai te indicar. Às vezes o produto talvez não seja tão bom, né? Mas para ele a experiência foi tão boa, o atendimento foi muito bom, que entre comprar dele, que talvez o produto até não tenha tanta qualidade assim, mas seja bom, né? De um concorrente que ele não sabe como seria a experiência, talvez ele vá no concorrente e ele não seja bem recebido, ele vai continuar contigo. Perfeito? Bueno, alguma dúvida, gente? Quem é esse cara aqui? Eu também. Bueno, gente, damos sequência na próxima aula, tá? Quando que é a nossa próxima aula? Quinta-feira que vem. Isso aí, cara. Isto. Tá? Aí sempre lembrando, as aulas do Prof. Guilherme são quarta, quinta e sexta também. Só que aí eu não sei qual é a metodologia que ele vai utilizar com vocês. E eu combinei com ele, né? Que eu ficaria com a quinta e a sexta. E ele ficaria com a quarta disponível, caso ele queira fazer videoaula. Enfim, eu não sei como ele vai trabalhar com vocês. Tá? Mas não necessariamente que, talvez na quinta, na sexta, ele poste algum trabalho para vocês entregar, enfim. Aí isso é uma definição dele com vocês. Tá? Compromisso meu com vocês é quintas e sextas, e também na quarta-feira eu também vou ficar disponível para vocês, se quiserem me chamar, né, para conversar, ter alguma dúvida. Agora, para a gente poder tocar o trabalho, né, eu vou estar disponível para vocês também, tá? Só nós não vamos realizar as nossas videoaulas nas quartas, certo? Exatamente, cara. Bater um papo, falar mal de alguma empresa que a gente não foi bem atendido, né? Falar se vai chover, se não vai chover, falar mal do governo, seja lá o que for. Tá, gente? Olha, nem o melhor roteirista. Na verdade, dos últimos anos, nem o melhor roteirista. Vocês conhecem, agora a gente já terminou a aula, na verdade. Vocês conhecem a série House of Cards? Pois é, o roteirista da The House of Cards passa vergonha perto do que a gente vive na política brasileira dos últimos 10 anos, né? Então, bueno, gente, Júlia, Kellen, dê uma pesquisada, é muito legal. Não sei se vocês gostam, né, desses assuntos, de política, de saber o que está acontecendo, de como que funciona, mas eu sempre aconselho, é legal, porque eu falei para vocês, né, não precisa ser especialista, mas é preciso entender como as coisas funcionam. E essa série, ela é bem legal, assim, bem didática, ela fala algumas coisas e mostra alguns cenários também, que basicamente é o que a gente vive nos últimos anos aí, então é bem legal. Esse período de quarentena aí, tenho certeza que vocês estão acompanhando algumas séries, coloquem ela no radar, certo?
Alguma dúvida? Algum questionamento? Beleza, então. Tá, gente? Uma boa noite para vocês. Até quinta-feira. Não esqueçam do trabalho e caprichem. Bom final de semana.